E aí, vocês estão bem? A aula de hoje é sobre uma coisa nada bacana, que é o preconceito. A gente poderia começar citando vários exemplos de preconceito que a gente vê por aí, e aposto que todo mundo teria um monte para citar. Mas aqui eu vou me preocupar mais com uma definição conceitual do que é o preconceito e quais são as consequências dessas definições conceituais. Não sei se você já ouviu falar que existe uma diferença entre o pré-conceito, separado com um hífen entre as palavras, e o preconceito, tudo junto. Vamos começar pelo pré-conceito, separado. Direto nas nossas vidas a gente se separa com situações novas, com situações diferentes daquilo que a gente está acostumado. Isso é normal. O nosso cérebro não tem uma super capacidade para entender essas situações novas no momento que elas são apresentadas a nós. Ele não é uma super máquina que já sabe de tudo ou que entende tudo no momento do primeiro contato. Mas toda situação nova também vai mexer com a parte de nós que é curiosa, com a parte de nós que gosta de ter respostas para aquilo que a gente encontra. Sendo assim, a gente forma o pré-conceito, ou seja, uma noção superficial daquilo que é desconhecido. Isso que foi mostrado é uma situação nova para muita gente que leva uma vida majoritariamente urbana, como para mim, por exemplo. Quando eu olho para esse ritual, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que é um ritual, mas eu ainda não tenho nenhuma noção mais aprofundada sobre ele. Frente a essas situações superficiais, a gente tem duas opções, sendo que a primeira delas é tentar pensar, é tentar se aprofundar, é tentar ir atrás de informações. E essa busca mais aprofundada tem grandes chances de levar, no fim das contas, ao desenvolvimento do respeito e da tolerância, por mais que eu não me identifique com essa situação desconhecida e diferente. Porque a compreensão ela está além da minha prática individual na minha vida. A segunda opção é olhar para a situação superficial com uma incapacidade de compreendê-la, ou com a falta de vontade de se aprofundar, se mantendo numa ignorância sobre aquela situação. Seria nada mais nada menos do que ficar estagnado, estagnada na ideia do pré-conceito. Quando a gente fica estagnado nessa visão inicial, que o pré-conceito deixa de ser pré-conceito e passa a ser preconceito. E isso é o que eu vou argumentar para vocês, é o que levaria a situações de intolerância, a situações de exclusão, a situações de negação do outro, o que pode resultar em violência, seja ela simbólica ou material. Outra informação importante é que ficar preso à superficialidade normalmente resulta na criação de um estereótipo. O que seria um estereótipo? Seria a formação de afirmações rasas, de generalizações, aquilo que a gente costuma chamar de colocar um rótulo. E o mais curioso é que muitas vezes essa estereotipação acaba se transformando em humor, como a gente pode ver pelos exemplos que eu achei numa rápida busca pela internet. Ha, 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 ha. Muito engraçado, né? Curioso que muita gente tenta disfarçar a agressividade que existe por trás desse tipo de discurso, falando que ele é humor. Que humor é esse? A gente tem tanta inteligência, a gente tem tanta capacidade para fazer outras formas de humor. Para que classificar isso como humor? É como quando você está conversando com alguém, você fala alguma coisa que fere a pessoa, e aí você se sente culpado. Ou não. E depois fala, não, era brincadeira, tá? Uma teoria muito útil para a gente entender essas questões é a teoria de um filósofo chamado Norberto Bobbio.
Ele vai falar que o preconceito é fundamentado numa distorção da realidade. Qual que é a estrutura dessa distorção? Existem fatos. Se eu começasse a descrever minha aparência, se eu começasse a descrever as coisas que estão ao meu redor, eu encontraria fatos. Se eu começasse a descrever o jeito que as outras pessoas são, o jeito que as outras pessoas agem, eu encontraria fatos. E esses fatos nos mostram nada mais, nada menos que existe uma diversidade no mundo. As coisas não são iguais, as coisas são diferentes. Existem gêneros diferentes, existem cores diferentes, existem aparências diferentes, existem grupos sociais diferentes. E isso é um fato. A distorção da realidade começa a acontecer a partir do momento que esses fatos são classificados. E eles podem ser classificados como uma coisa ruim, como uma coisa inferior, como uma coisa repugnante. Depois de se classificar os fatos como ruins, inferiores ou repugnantes, chega a hora de montar uma oposição. A oposição entre inferioridade e superioridade, ou seja, essa característica é superior àquela. Ou essa característica é repugnante, essa aqui não. Ou essa aqui é melhor, essa aqui é pior. Esse lado é civilizado, esse lado é bárbaro. Isso vai gerar uma distorção da realidade. Por quê? Porque vai colocar as diferenças em conflito, quando na realidade as diferenças coexistem, ou seja, existem ao mesmo tempo no mundo. Por que quando há o preconceito não se para no reconhecimento da diferença e se dá esse passo de inferiorização? O Bob vai falar que essas classificações são falsas. Muitas vezes essas classificações falsas são transmitidas pela tradição, são transmitidas pelos costumes. Quando acontece essa transmissão, significa que o preconceito não é uma visão individual minha de mundo. O preconceito passou a ser coletivizado. O preconceito passou a fazer parte da estrutura de mundo daquele grupo social que aceitou essas opiniões falsas. Por mais que enquanto eu estivesse falando possa ter parecido óbvio para você as possibilidades de violência que existem nessas formas de ver o mundo, vamos tentar aqui deixar bem claro. Você já pensou que a diversidade gera uma sociedade complexa? Você já pensou que as nossas formas de vida geram uma sociedade complexa? Você já teve a sensação de que você não consegue entender tudo o que está acontecendo? Você já teve a sensação de que você não fazia parte de alguma coisa? Essa é uma sensação que eu vou chamar de estar à deriva da sociedade frente a toda a complexidade. O que é estar à deriva? É estar sem rumo, é estar sem direção, é estar desgarrado, é estar desgarrada. A formação de grupos preconceituosos deixa outras pessoas à deriva, como se elas estivessem criando um sistema próprio de entender o mundo, um sistema próprio de interpretar o mundo, e aquelas outras pessoas não pudessem fazer parte desse sistema. Então, aquela pessoa que não faz parte desse sistema acaba se tornando, de alguma forma, vítima dele. Vamos tentar juntar a noção de deriva com vítima. Imagina que a gente faz parte de um grupo que mora em uma ilha. E o grupo começa a se voltar contra você, contra alguma característica sua, contra algum jeito de ser seu. E aí eu vou lá, te enrolo numas boias, te empurro da ilha no mar e falo: pra cá você nunca mais vai voltar. Você vai estar se afastando do grupo da ilha. Sozinho, sozinha. Como você vai se sentir? Você vai ter pensamentos violentos em relação ao pessoal da ilha? E outra questão, o próprio fato da gente ter colocado você à deriva não é uma violência? Então a gente não vai começar a fazer um ciclo de violência porque o grupo foi violento em relação ao indivíduo. O indivíduo não vai ter vontade de ser violento em relação ao grupo. O ser humano, no fim das contas, é passional. O ser humano não é só racional. E quantas vezes que a gente não está diante de uma repressão, que a gente percebe nessa atitude repressora uma irracionalidade brotando? Um exemplo mais familiar. É muito legal quando a gente tem uma voz no mundo. É muito legal quando as pessoas escutam a gente. É muito legal quando a gente tem noção de que a gente está começando a construir um pensamento próprio. Isso é uma fase muito determinante da adolescência.
Agora, o que acontece com os adolescentes que não se sentem ouvidos? O que acontece com os adolescentes que não se sentem parte do mundo? O que acontece quando a sociedade falha em integrar esses adolescentes e dar uma sensação de pertencimento a eles? Rebeldia? Que mais? Tudo isso que foi dito aqui foi para tentar mostrar também que, além de tudo, o preconceito é um problema ético. O preconceito é um problema social, porque ele é um problema para a nossa vida em comum. Sempre que eu estou trabalhando esse tema em sala de aula, eu gosto de escolher algum filme para guiar a reflexão. Porque quando a gente está vendo filme, os impactos das imagens são muito fortes, né? As imagens muitas vezes têm um impacto muito mais potente que o impacto discursivo, como o da aula, por exemplo. Um dos filmes que eu estava pensando em trabalhar esse ano, caso tudo estivesse seguindo a normalidade, seria o Corra, ou Get Out. A classificação indicativa dele é 14 anos, porque no fim tem sangue, bastante sangue, essas coisas. O que vem super a calhar dentro da análise que a gente fez. Por quê? É um filme que constrói muitos estereótipos, mas muitos mesmo. Por mais que esses estereótipos sejam disfarçados por uma espécie de sabedoria. As pessoas estão produzindo estereótipos atrás de estereótipos, achando que elas não estão sendo preconceituosas, que elas agem como agem, baseadas em informações e tudo mais. É um filme que coloca o personagem principal numa situação de deriva, e a gente acaba compartilhando dessa sensação de deriva dele. Tem uma escala meio gradual de violência que começa sendo mostrada pela violência cotidiana, aquela que é absorvida pela tradição e pelos costumes, que vai se transformando depois numa violência meio esquisita e acaba resultando numa violência totalmente explícita. Depois dessa, eu termino aqui com uma das falas do Nelson Mandela. Até a próxima. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar.